Bom dia, meu nome é Iracema, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas e mestranda do segundo período de um programa programa de pós-graduação em produção vegetal. Sou orientando do professor Dr. Enilson de Barros Silva e o tema do meu seminário é cobre como metal pesado com as implicações de contaminação ambiental das plantas e humana. O cobre, ele é um elemento químico com o símbolo Cu e número atômico 29, e a massa atômica dele é de 63,54. O cobre, ele sofre vários tipos de reações químicas e o seu produto mais conhecido é o sulfato de cobre. Ele, quando é exposto à água ou ar, ele sofre oxidação e adquire uma cor verde. Só que ele é bastante resistente à corrosão. E o cobre ele pode ser encontrado em 3 formas na natureza. Uma delas é a calcopirita, que é o sulfeto de cobre e ferro, a calcocita, que é o sulfeto de cobre, e a malaquita, que é o carbono de cobre. O cobre ele é o terceiro metal mais utilizado no mundo, atrás do ferro e do alumínio. 66% da sua utilidade, 66% do seu consumo anual é voltado para as aplicações elétricas, e o cobre ele está presente na humanidade desde os tempos mais remotos. Há registro de objetos que foram feitos, de cobre, que datam aí 8.000 anos antes de Cristo. Essa tabela aqui, ela mostra as reservas mundiais de cobre metálico em 2011 em toneladas. Estima-se aí que as reservas mundiais de cobre, elas são de cerca de 1,6 bilhões de toneladas. E as reservas mundiais correntes são de 687 milhões de toneladas. E 1/3 dela, como a gente pode observar aí na tabela, são encontradas no Chile. Essa tabela ela foi formulada pela USGS e o Brasil não se encontra nela. Só que foram estimadas as reservas brasileiras pela DNPM em cerca de 9,8 milhões de toneladas, o que deixaria o Brasil com 2% das reservas mundiais. Aqui é o consumo mundial de cobre. O cobre, como ele é ele tem uma alta condutividade elétrica, o seu principal consumo é de 31% na parte elétrica e eletrônica. Ele também é muito utilizado na construção civil, cerca de 25%, no consumo geral, cerca de 17%, no transporte, cerca de 12%, e máquinas industriais, cerca de 10%, e em outras utilidades, cerca de 5%. Esse estudo aqui, ele vai ser feito, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ele é um estudo da Companhia do Vale do Parimirim, que indica potencial de cobre, cobalto e níquel no trecho da ferrovia. O presidente da CVP, ele disse que foram encontrados corpos intrusivos de rocha básica com potencial de mineralização de cobre, cobalto e níquel. Esse estudo ele vai ser feito em cerca de 1.570 quilômetros e vão ser divididos em 6 lotes. O primeiro lote foi estudado, que foi encontrado esse potencial destes 3 metais. Eles estão tentando aí uma parceria com a Universidade Federal da Bahia e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que eles auxiliem nesse estudo. O cobre, ele é um metal maleável, dúctil, de cor vermelha. Ele é excelente condutor de eletricidade e extraído de minérios. Ele apresenta uma densidade de 8,96 gramas por centímetros cúbicos. E grande parte do cobre da litosfera ela está combinada com enxofre, como sulfato de cobre. E
e também com sulfetos mais complexos, que são facilmente intemperizados e que liberam íons de CO2+, principalmente em meios ácidos. O cobre, ele é um elemento essencial à vida em geral, principalmente no caso do organismo humano, participando da fixação de ferro no sangue, e grandes concentrações são encontradas no fígado e no cérebro. Ele é encontrado na natureza na forma de calcopirita, como eu já havia falado, porque ele tem um maior teor do metal e pode ser encontrado em estado elementar. E em certos organismos, o cobre ele chega a assumir o papel do ferro e integrar moléculas responsáveis pelo transporte de oxigênio, como é no caso aqui dos límuros, que é uma espécie de caranguejo, que eles produzem uma substância chamada Limus amebocitidizado, e essa substância ela é bactericida e anti-endotoxina. O sangue deles, ao invés de ser o vermelho tradicional, tem uma coloração azulada. O sangue desse animal ele chega à casa dos milhões de dólares. Só que a sangraria ela pode ser feita sem sacrifício do animal, e uma única espécime de animal ela chega a render cerca de 2.500 dólares. A forma iônica mais comum de cobre nos solos é o CO2+, ele é absorvido na fração mineral dos solos e complexado pela matéria orgânica. Essa complexação é a reação que vai determinar o quão é importante o elemento para o solo. Mais de 98% do cobre na solução do solo ele está complexado como quelato, com compostos orgânicos de baixo peso molecular, como os aminoácidos, os compostos fenólicos e os compostos quelantes. O cobre ele é um elemento largamente encontrado em rochas ígneas. Solos derivados dessas rochas não apresentam deficiência de cobre, é raro. O elemento cobre isolado ele vai apresentar baixa solubilidade no solo, e essa característica vai fazer com que ele seja menos disponível na planta, porque o elemento ele pode ser retido por partículas de solo e interferindo aí, né, no processo de absorção de nutrientes da planta. E por que o cobre é considerado um metal pesado? Do ponto de vista ambiental, o cobre ele é considerado um metal pesado porque em determinadas concentrações e em tempos de exposição ao metal, ele traz danos tanto à saúde como ao meio ambiente. A maioria das plantas elas vai apresentar um efeito deletério quando elas são cultivadas em solo que apresenta um alto teor de cobre. E também ele é considerado metal pesado porque ele apresenta densidade atômica maior do que 6 gramas por centímetros cúbicos e número atômico maior que 20. Devido à intensa e contínua utilização de metais pesados, tem se agravado as contaminações ambientais para os organismos, como planta, fungos, bactérias e bactérias. Quando eles são expostos a altas concentrações de cobre, eles sofrem uma pressão de seleção. Esses organismos eles são estudados em determinadas áreas para ver qual deles eles apresentam uma resistência maior e uma absorção maior desses elementos. Esse processo é chamado de biorremediação, que eu vou explicar mais para frente. E com o crescente desenvolvimento da agricultura, ele tem resultados em ambientes decorrentes da geração de resíduos tóxicos no solo. A agricultura ela é grande responsável pela contaminação de cobre no solo por
por utilizar, né, fungicidas, fertilizantes e defensivos à base de cobre no solo. Desses materiais, o cobre ele pode apresentar em uma maior quantidade no solo e também em áreas de minas, de mineração. Essa manchete mostra que tratamentos com excesso de cobre e zinco no solo, elas retardam o crescimento das ideiras e produzem vios mais ácidos. É porque o cobre em excesso no solo, ele vai fazer com que a absorção de nutrientes ela seja reduzida e que também reduza a taxa fotossintética e o crescimento das plantas. O cobre em excesso no solo, ele também vai retardar o período produtivo das ideiras, além do estabelecimento das mudas. Só que aqui vai haver uma dúvida, porque quando ele utiliza os fungicidas à base de cobre para retardar aí o desenvolvimento de alguma doença fúngica, eles podem fazer com que haja cobre em excesso no solo e retarde o crescimento das ideiras. Só que sem a utilização do cobre, as doenças fúngicas elas vão se desenvolver e fazer com que as uvas elas fiquem mais ácidas e, consequentemente, as uvas elas fiquem com menos açúcar e os vinhos, consequentemente, mais ácidos. Essa tabela aqui duas tabelas, no caso, né? Uma do CONAMA e outra da CETESB, que é com valores para solos e para águas subterrâneas. E estas tabelas, elas são formuladas para a prevenção da contaminação tanto do solo, visando a manutenção de sua funcionabilidade, e a proteção da qualidade das águas, tanto subterrâneas como superficiais. Nessa primeira tabela do CONAMA, eles dão um valor de referência, eles deixam a critério do estado o estado ele que vai dar esse valor de referência. Eles dão o valor de prevenção, que é de 60 miligramas por quilo, e o valor de investigação. No caso, na área agrícola, é de 200 miligramas por quilo, na área residencial, de 400 miligramas por quilo, e na área industrial, de 600 miligramas por quilo. Já nas águas subterrâneas, de 2.000 microgramas por litro. E já na tabela da CETESB, ela dá o valor de referência, que é de 35 miligramas por quilo. O valor de prevenção é o mesmo do CONAMA, 60 miligramas por quilo. Só que na agricultura, nos valores de investigação, eles são mais, a CETESB, ela é mais tolerante. Enquanto o CONAMA, ele diz que o valor de investigação é acima de 200 miligramas por quilo, na área agrícola, a CETESB, ela diz que é de 760 miligramas por quilo. Na área residencial também, de 2.100 miligramas por quilo, e na área industrial de 10.000 miligramas por quilo. Já nas águas subterrâneas, é a mesma quantidade de 2.000 microgramas por litro. Aqui é um estudo que foi feito com o peixe dourado, avaliando a concentração letal do sulfato de cobre. Esse estudo ele foi feito em aquário, onde eles tinham o aquário de controle, o aquário com 0,5 miligramas de cobre, o aquário com 1 miligrama de cobre e o aquário com 2 miligramas de cobre, um aquário com 3 miligramas de cobre e outro aquário com água que foi coletada de regiões de mina. Essa linha azul é a dose letal que matou 50% dos indivíduos. Foram quantificados a cada 24 horas
E nas primeiras 24 e 48 horas, podemos observar que a dose letal para matar 50% desses indivíduos foi de 2 miligramas por litro. Já em 72 e 96 horas, a dose letal para matar os indivíduos foi de 0,5 miligramas por litro. Outra coisa que esse autor ele também observou é que o peixe dourado ele costuma a nadar no fundo do aquário. Só que quando ele entrou no aquário com as concentrações de cobre, eles costumaram a nadar na parte superior. Isso eles ressaltaram que isso pode ser que o cobre ele tenha afetado o sistema neurológico do peixe. E as implicações de contaminação nas plantas. O cobre, ele é um micronutriente essencial para o crescimento das plantas. Ele é responsável em várias participações biológicas importantes, como elementos estruturais de proteínas, de enzimas, bem como a resposta de estresse oxidativo e reações redox. Além de que o cobre, ele em excesso no solo, ele vai se tornar fitotóxico e pode gerar danos oxidativos, além de interferir em estruturas e processos celulares importantes, como fotossíntese, a síntese do pigmento fotossintético, permeabilidade da membrana celular em processos metabólicos, provocando a inibição do crescimento das plantas. A gente tem aqui esse quadro, que é falando do particionamento de cobre em fruteiras. E quando o cobre nas fruteiras ele é aplicado no solo, 80% desse cobre ele vai ser absorvido pelas raízes. Já quando ele é pulverizado na copa, mais de 90% do cobre na planta vai ser acumulado na copa, que é nas folhas e nos lenhos. E quando esse cobre ele está em excesso no solo, ele vai afetar principalmente o crescimento das raízes. O cobre em excesso no solo, ele causa toxidez às plantas, limitando o crescimento vegetal e causando o desequilíbrio na absorção e também na translocação de nutrientes. Sintomas de toxidez de cobre. O cobre, ele causa toxidez às plantas, e um dos sintomas que mais se manifesta é nas raízes. As raízes, elas ficam escuras, elas cessam o seu desenvolvimento e ficam mais grossas. Além disso, o cobre, ele também, o cobre, ele em excesso no solo, ele pode diminuir a quantidade de ferro, porque ele vai afetar na oxidação do ferro. Aqui foi um estudo feito com raízes de videiras em concentração de solo. Então, a gente pode observar que tinha um vaso com controle, um vaso com 50 miligramas de cobre, um vaso com 100 miligramas de cobre e um vaso com 200 miligramas de cobre. E, como a imagem mostra, quanto maior a concentração de cobre, menor o desenvolvimento das raízes. As raízes, elas cessam seu crescimento, elas ficam mais grossas e escurecidas, como eu já havia falado anteriormente. E aqui é um estudo que foi feito no estado de São Paulo e no sul do Triângulo Mineiro, avaliando os níveis de cobre nos pomares com a intensificação do manejo fitossanitário. Foram coletadas amostras de folha e solo. E essas amostras, pode-se observar aí na figura, que 50% dela, mas aí na região do sul, do centro e do sul, eles apresentaram altos e excessivos teores de cobre, e eles relacionaram isso à utilização de fungicidas à base de cobre, porque nessas regiões eles apresentaram a incidência de doenças fúngicas. Já nas regiões que apresentaram mais níveis baixos e adequados,
a incidência dessas doenças fúngicas não teve incidência dessas doenças. Implicações de contaminação humana. A ingestão média de cobre através da dieta ela vai variar normalmente entre 0,9 e 2,7 miligramas por dia. Então, por dia. Isso vai depender do alimento, da forma que ele foi produzido, porque vai depender da forma que ele foi produzido, né, também, e o limite do intervalo aceitável da ingestão de cobre no ser humano, né, nos humanos, nos humanos adultos, é de 12,5 microgramas por quilo por dia, e já nas crianças é de 50 microgramas por quilo por dia. A IOM, ela recomenda que a ingestão diária de cobre, ela não ultrapasse 10 miligramas por dia. Nessa tabela mostra as concentrações de cobre nos alimentos. Essas concentrações, ela vai depender de cada país, de acordo com o tipo do produto, as condições de cultivo, solo, água, utilização de fertilizantes ou fungicidas à base de cobre, o processamento, se foi usado em embalagens que contenham cobre. E, além disso, sim, e o cobre, ele, no intestino, ele promove tanto inibição como promoção. No caso da promoção, ele vai promover digestão gástrica adequada, concentrações adequadas de aminoácidos e peptídeos, ácidos orgânicos, e vai inibir a diminuição de sódio e glicose no lumen intestinal. Vai inibir também o pH alcalino do lumen e fitatos, elevadas considerações de aminoácidos e peptídeos e íons disvalentes. O cobre, ele é um elemento essencial à vida e ao organismo humano, só que em pequenas quantidades. A contaminação por cobre no ser humano, ela pode ser feita através de inalação e também de ingestão de alimentos contaminados ou água. A ingestão dos sais de cobre, ela causa fome, letargia, anemia, dano renal e hepático. Já trabalhadores que estão sempre expostos a poeiras e fumos de cobre, eles podem ter vários desses sintomas. Essa manchete, ela mostra: bombeiros de Brumadinho apresentam concentração de alumínio e cobre no sangue. Foi quando a barragem da Vale ela se rompeu e a cidade de Brumadinho ficou coberta de lama. E os bombeiros que estavam em constante procura das vítimas, eles estavam entrando em contato com aquela lama, e aquela lama ela estava contaminada com alguns metais. E 3 semanas depois da tragédia, 3 dos bombeiros, eles apresentaram concentrações altas de alumínio no corpo e concentração de cobre no sangue, um deles. A população que mora próxima a essas áreas afetadas, elas ficam preocupadas porque a maioria delas vive da agricultura familiar, então elas dependem do sol, da água, para fazer o plantio, né, das suas culturas, e com isso elas podem estar, o solo ele está contaminado, pode acabar contaminando também os alimentos. E aqui essa reportagem ela mostra: alunos de escola contaminada têm nível de cobre no sangue aumentado. Essa escola ela é em Guarulhos, São Paulo, e embaixo dela passa um curso de água. E esse curso de água, ele gera um vapor, e esse vapor ele ficava embaixo do piso da escola. Isso daí foi descoberto pela CETESB em 2011, só que a escola ainda continuou o seu funcionamento. E somente no final de 2014 foi que esse vapor atingiu a creche e
o refeitório da escola. Então, várias crianças e profissionais que trabalhavam na escola foi contaminado. Essa contaminação, ela ocorreu pela uma empresa que trabalha com produtos químicos. E o Estado de São Paulo, ele entrou em contato com a empresa transferiu a escola para outro prédio e ficou de fazer a descontaminação da área. Só que as crianças que entraram em contato com esse vapor, elas podem ser que futuramente elas tenham alguma doença ou possa ser que atrapalhe também no desenvolvimento delas. Então, elas precisam de acompanhamento médico, que era isso que o Estado também queria entrar em contato em um contrato com a empresa, dizendo que ela também seria responsável por esse acompanhamento dessas crianças. Sim, e quais seriam as formas para reduzir essas contaminações? A principal e mais acessível delas, que é uma remediação química, seria a calagem, porque a calagem ela vai reduzir os efeitos de toxicidade do cobre, além de aumentar a troca de cátions e o pH do solo. Além disso, a calagem ela aumenta a dissorção na camada de 0 a 10 centímetros do solo. Também tem mais biológicas, a fitorremediação, que é uma delas, que utiliza plantas para a descontaminação dessas áreas contaminadas, e a biorremediação, que utiliza micro-organismos vivos, como fungos, bactérias, para reduzir a contaminação das áreas. A fitorremediação, ela vai se destacar por apresentar um processo de remediação dos solos à base de plantas. Além disso, dentro da fitorremediação, tem uma fitovolatização, que é o processo de fitotransformação, na qual, após os processos de absorção e translocação na planta, faz a liberação na atmosfera dos contaminantes. Essa liberação ela é feita pela transpiração das plantas. Também temos a fitoextração, que é quando o processo pelo qual, através da absorção dos contaminantes pelas raízes, tem a rizofiltração, que consiste na absorção e também na precipitação dos contaminantes nas raízes, e a fitoestabilização, que evita a mobilização dos contaminantes e limita a sua difusão no solo. A utilização de plantas para a remediação de solos e águas contaminadas através da remoção, degradação, armazenamento ou imobilização de contaminantes orgânicos ou metálicos. Esse quadro ele mostra alguns estudos que utilizaram plantas para remediação de áreas contaminadas. Aqui tem algumas culturas de valor comercial. Uma delas é a Oryza sativa, que é o arroz. A quantidade de solo inicial era de 23 miligramas por quilo, e ela conseguiu produzir 49,1 na quantidade de fitomassa dela. Só que uma das culturas que são indicadas por produzir grande massa e grãos é a avena sativa, que é a aveia preta. Como a gente pode ver aqui os dados delas, o cobre no solo era de 207 miligramas por litro, e ela conseguiu produzir 1.549 miligramas por litro de fitomassa. Então, ela é uma espécie que, por produzir uma quantidade maior de fitomassa, é indicada para a fitorremediação. Também temos aqui a Arachis pitoi, que é o amendoim forrageiro, que também conseguiu produzir uma grande quantidade de fitomassa. E temos também a biorremediação, que é a biorremediação de áreas contaminadas com cobre, como áreas de vitivinicultura e áreas de rejeito e mineração de cobre, ela pode ser uma alternativa viável para a recuperação destas áreas. No caso, vamos nas pesquisas, né, na biorradiação, elas usam micro-organismos. Primeiro, elas testam os micro-organismos que é resistente naquele determinado local, para depois fazer as recuperações das áreas.
Esse quadro, ele mostra a remoção de cobre por micro-organismos utilizados na remediação de ambientes contaminados com cobre em meio líquido. No caso, os micro-organismos, eles usam alguns processos. Ele usa, aqui, a maioria usa a absorção. A absorção é quando a dissorção e a absorção, elas trabalham simultaneamente. E também tem alguns que usaram a dissorção, que é a adesão de moléculas e fluidos a uma superfície sólida do grau de absorção, e a redução, que eles reduzem a quantidade de micro-organismo no solo. No caso, temos aqui o Pseudomonas, que o pH ele influenciou na quantidade de absorção do cobre no solo. Nesse estudo aqui, o cobre inicial era de 42,5 e o cobre final foi de 27,1 e em pH 5,0. Já nesse estudo aqui, o cobre inicial foi de 27 e o cobre final foi de 26,9. Só que ele era em pH 7,0, em pH básico. Então, é por isso mesmo que ele tem que fazer estudos para ver se aquele determinado micro-organismo, ele, em relação ao pH, em relação à área, qual deles absorve mais contaminantes do meio. Portanto, fica evidente que o cobre, embora ele seja um metal pesado e desempenha papéis importantes no organismo humano, crescimento e desenvolvimento das plantas, representando desde já um desafio à incidência de contaminação por cobre, que pode ser um entrave para o meio ambiente e a população e precisa ser controlada. Obrigada.